Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o deputado estadual do PT, Disseu Tenkater, que é líder do partido na Assembleia Legislativa do Pará. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer, Mauro. Quero desejar uma boa noite aos amigos telespectadores do canal RBA e agradecer a oportunidade de fazer parte do seu programa e poder interagir, trocar algumas ideias nessa noite. Deputado, o senhor, pela idade, é o mais novo membro do PT na Assembleia Legislativa. São uma bancada com 3 deputados e hoje o senhor exerce a liderança desse partido. Um partido tradicional, um dos maiores partidos do país e assim por diante. Como é que o senhor vê esta liderança dentro da Assembleia? Recebi como um desafio, mas como uma oportunidade de liderar um partido tão importante para o nosso país, um partido que tem uma história de luta, uma história de conquistas, um partido que está há 12 anos governando o país e que mais uma vez foi legitimado pelo povo brasileiro a governar por mais 4. Um partido que ao longo desses 12 anos contribuiu para tirar mais de 30 milhões de pessoas da linha da pobreza, com programas sociais que são exemplos a nível de mundo, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida, e os programas estudantis. Eu sou um jovem, sonhador, idealista e acompanho o segmento de juventude, que teve um estatuto aprovado, que teve uma Secretaria Nacional de Juventude criada e que teve programas como o ProUni, como FIES, como o Pronatec, que contribuíram muito para o desenvolvimento dos nossos jovens em todo o país, inclusive no estado do Pará. Deputado, justamente essa juventude cheia de ideias, de sonho, de alguma forma o senhor se sente incomodado, impactado por essa avalanche antipetista, que de repente ele aparece na mídia, vira um panelaço aqui e ali, já tem até aplicativo de celular, quando se fala em PT, a pessoa imediatamente aciona o aplicativo. De que forma isso lhe incomoda? Bom, Mauro, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer um debate com a juventude. Nós não podemos distanciar os jovens da política. Os jovens precisam ocupar a política para fazer diferente. Eu não acredito que a corrupção esteja atrelada à classe política ou a determinado partido político. Infelizmente, a corrupção é algo que está enraizada no seio da sociedade e em todos os segmentos. Então, nós precisamos fazer uma análise, tanto nas escolas, como dentro de casa, como nas igrejas, do papel da sociedade nesse momento conjuntural que nós vivemos no país. Porque muitas das vezes, um médico, por exemplo, que submete o seu paciente a um procedimento cirúrgico sem necessidade para receber o recurso do plano de saúde, ele não vê essa atitude como um ato de corrupção, mas ele atrela a corrupção ao que está acontecendo no Congresso ou que está acontecendo no Senado. Então nós precisamos fazer um debate de conscientização política e conscientização dos nossos jovens, para poder mudar o quadro. Porque hoje, infelizmente, uma grande parte do eleitorado ainda não avalia bem seus candidatos. E após as eleições, não acompanham o trabalho dos seus candidatos. Eu realizei um evento na minha campanha com mais ou menos 120 jovens. Eu perguntei quem deles lembrava em quem tinha votado na última eleição municipal. Infelizmente, apenas 10% se recordava. Então, a gente percebe que as pessoas não estão acompanhando o seu eleito, não cobram se estão fazendo o seu papel, apresentando bons projetos de lei, não ocupam os espaços da Câmara, não ocupam os espaços nas Assembleias Legislativas. Então, o que nós precisamos fazer? Debater com essa juventude a importância de votar consciente, de cobrar, de participar da política. Porque, infelizmente, o Brasil é um país que tem um alto índice de venda de votos e de compra de votos. Bem, deputado, nós temos uma eleição já ano que vem, uma eleição municipal bem capilarizada, enraizada, mais próxima do eleitor. Se perdurar a situação hoje do seu partido, qual é o futuro que o senhor vê para esse partido a partir da eleição do ano que vem? Eu não vejo, na verdade, a situação do meu partido. Eu vejo uma situação da política. Afinal, a crise que se instala no sistema político brasileiro não atinge apenas o PT. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso mais clássico que está na mídia hoje, que é o do Petrolão, nós vamos identificar que aí a participação de vários atores privados, empresariais e vários partidos políticos. Eu acompanhei uma entrevista esses dias gravada do programa GNT, o programa Manhattan Connection, gravado em 1989, aonde um diretor de banco disse que seus amigos bancários na Suíça
Aquela época já diziam que os melhores clientes eram os diretores da Petrobras, que possuíam contas com mais de 50 milhões de dólares. Isso em 1989, o ano que eu nasci. Então, é um modelo que já vem há muitos anos vigente no nosso país, um modelo de contratação que, inclusive, foi instituído no período do Fernando Henrique Cardoso, que é esse da Carta Convite, e que, se nós pegarmos o financiamento da campanha de todos os candidatos que concorreram ao último pleito no nosso país, nós vamos perceber a participação dessas empresas no governo de Minas, no governo de São Paulo. Então, acredito que o debate precisa ser ampliado. O nosso partido ele sofre mais com os ataques da mídia porque está no governo. E se está no governo, tem uma oposição que ainda não aceitou a derrota e que quer retomar o poder. Então, naturalmente, a briga ela é muito grande. Mas a gente torce para que as investigações sejam feitas, todas as pessoas que venham a ter uma culpa comprovada, né, passando pelo devido processo legal, elas venham a responder e pagar pelos seus atos. Mas eu não acredito que isso venha a manchar a história de um partido que deu uma parcela de contribuição muito grande para a nossa nação. O forte da sua votação foi concentrada no sul e sudeste do Pará, justamente a área que queria se emancipar e criar o estado de Carajás. Em nível de futuro, como o senhor vê isso? Bom, nós percebemos naquelas regiões, principalmente na região do Carajás, já uma separação de fato. Na questão cultural, na questão da própria identidade da população. E nós temos um distanciamento do centro administrativo de governo das nossas mesorregiões. Então, infelizmente, a população do Pará sofre com essa ausência de políticas públicas. Se nós pegarmos a lei orçamentária anual de 2015, nós temos uma previsão de 2,68% do orçamento do Estado para atender os 39 municípios da região do Carajás. A população, ela clama por autonomia. É uma região que é rica, que colabora com praticamente 28% do PIB do estado do Pará, porque nós temos ali a produção do ferro, né, a siderúrgica, um retorno muito pequeno, uma população ainda muito pobre, que carece de educação, carece de saúde, carece de infraestrutura. Então é uma luta que esfriou devido ao plebiscito que foi realizado, mas que continua no coração das pessoas que residem no Carajás e que ainda acreditam em ter um estado próprio. Como líder do PT na Assembleia Legislativa, qual é a visão do partido com referência a essa crise na educação do ensino médio do Pará? Uma greve extremamente prolongada, muita gente fora da sala de aula e uma solução que não se vê. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores elencou justamente o tema da educação como tema central da nossa atuação no parlamento durante esses 4 anos. Eu sou autor de um requerimento que criou uma comissão de estudos pela reforma do ensino médio. Nós vivemos num estado que foi considerado o pior ensino médio do Brasil, segundo o último IDEB, e a ideia dessa comissão é fazer uma análise da real situação do ensino médio do estado do Pará, realizando audiências públicas em todas as mesorregiões, e a partir daí a gente produzir um parecer conclusivo com proposições concretas para melhorar a realidade do nosso ensino. Estamos apoiando a greve, protocolamos uma moção em apoio a essa greve, que é uma greve legítima. Afinal, não é só a questão do não pagamento do piso, o governo não cumpriu com o que foi acordado na última greve, então nós temos aí a questão do piso retroativo, temos a questão do concurso público, da reforma das escolas e principalmente essa questão de o governo querer reduzir de forma abrupta as horas de regência do professor. A gente percebe que o Sintep, que os professores querem negociar, eles aceitam inclusive ceder, mas é difícil, Mauro, um trabalhador que está há tantos anos na educação, acostumado a receber um certo valor, planeja pagar as suas contas e de repente vai ter aí uma perda de até 50% no salário. A gente quer que o governo faça isso de forma paulatina, respeitando o direito desses professores, que, na minha concepção, é a profissão mais importante que nós temos no país. E, deputado, nós ganhamos também mídia nacional nesse final de semana em função da questão prisional, né? Tem vários presídios com problema, presos se evadindo e assim por diante, e também nenhuma solução a curto prazo. Nenhuma solução a curto prazo. Nos preocupa porque os presídios se tornam verdadeiras escolas do crime. Nós não temos ressocialização no sistema prisional, né? É uma atribuição que é do governo do Estado e a gente vê uma grande dificuldade. E você falou em mídia nacional, há um tempo atrás nós tivemos uma notícia de um preso que tinha várias regalias, né? Que tinha lá bicicleta ergométrica, que tinha balança, que tinha televisão. Então a gente percebe que há, na verdade, uma falta muito grande de investimento nesse setor também.
e principalmente no sistema socioeducativo, dos jovens infratores, a que precisariam se submeter, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a uma medida socioeducativa para que ele não venha recair no crime. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Cian, em Marabá, ele foi desativado por uma medida do Ministério Público porque não possuía condição alguma de abrigar aqueles jovens que foram todos deslocados para Belém e que estão aqui em espaços superlotados. Então, na verdade, é um tema que, inclusive, o Parlamento do Estado do Pará precisa se debruçar, juntamente com o Executivo e o Judiciário, para melhorar também essa questão prisional no Estado do Pará. Com a atuação marcante em Marabá e região, como é que o senhor se sente com a acusação de que cabe ao governo federal essa demora de ALPA, do Pedral, do derrocamento do Pedral e assim por diante? Bom, são, na verdade, uma série de fatores, né? Nós temos aí questões econômicas também, no que diz respeito à Companhia Vale do Rio Doce, tá? Que meio que desistiu desse sonho, um sonho importante. Eu acredito que a Vale precisaria dar sequência a esse projeto, independente da demora do derrocamento do Pedral. Na verdade, o derrocamento do Pedral, ele demorou a ser feito o projeto, foi feito um projeto... Sim, mas como que vai dar andamento à ALPA, deputado, se não vai ter como escoar? Não vai ter um escoamento perene durante os 12 meses do ano? Não, mas o derrocamento é uma questão de tempo. A primeira licitação ela deu vazia, ela deu deserta, porque nenhuma empresa se habilitou pelo valor que estava proposto. Mas um novo projeto já foi feito, já tem uma nova licitação marcada para o mês de agosto. Então é questão de meses para que o derrocamento seja feito. A hidrovia é uma realidade e vai ser uma realidade. Foi um compromisso feito pelo governo e nós temos a iniciativa. A bancada paraense esteve recentemente dialogando com o governo federal, tratando desse tema. O que nós precisamos debater é o papel das mineradoras no estado do Pará. É a questão da política minerária, porque nós temos aí a Vale ampliando a sua exploração, o projeto do S11D, que é um dos maiores do mundo, está se instalando num modelo completamente automatizado, que vai extrair de forma muito mais rápida do que a Carajás, com muito menos emprego, e nós temos aí buraco mais rápido. Uma lei Candi, que desonera de impostos, nós temos um retorno social muito pequeno frente ao problema socioambiental que nós temos. Então, nós devemos fazer uma grande pressão política, de forma partidária, inclusive, para que essas mineradoras que exploram as nossas riquezas venham a deixar um tipo de retorno. Eu acho que a verticalização minerária é esse retorno. Então, acho que a ALPA precisaria ser rediscutida, esse tema aflorou. Falta peso político para a bancada paraense? Para os políticos paraenses? Acredito que não. Nós precisamos de iniciativa. O Parlamento Estadual criou uma frente parlamentar para o desenvolvimento. Quero parabenizar os outros deputados que estão à frente desse debate, como o deputado Sidney Rosa, onde nós queremos dialogar diretamente com Brasília os anseios econômicos e sociais do estado do Pará. E um dos temas que nós levaremos a Brasília numa próxima ida é esse debate da questão da ALPA, porque a Vale sinalizou, né, já está num parâmetro bem avançado, a construção dessa siderúrgica no estado do Ceará. Então, já que o minério está aqui, né, a exploração é feita aqui, nada mais justo que a verticalização se dê aqui, a geração de emprego e renda se dê aqui no estado do Pará também. E tem mais, Mauro. A título de informação, eu apresentei um requerimento convidando o secretário para prestar esclarecimentos. No mês de julho, vence a lei do diferimento do ICMS das operações de extração, circulação e comercialização dos minérios e derivados. Ou seja, as mineradoras elas possuem a prerrogativa de não pagar o ICMS no momento devido para pagar numa operação tributária futura. Por exemplo, o minério que é extraído de Carajás, ele é exportado de São Luís. Então, nesse transporte interestadual, nós teríamos a incidência de um tributo, mas com essa lei do diferimento, ela passa a pagar na operação tributária futura, que é exatamente o momento da exportação, onde nós temos a incidência da Lei Candi. Então, como essa lei vence em julho, nós precisamos fazer um debate no Parlamento, junto com o governo do Estado, para ver de que forma nós vamos condicionar a renovação dessa lei. Eu acho que uma das condicionantes é a retomada da ALPA no Estado do Pará. O senhor fez também alguma proposta com referência a ICMS de energia elétrica? Sim, eu sou autor do projeto de lei que prevê a redução do ICMS, que hoje é cobrado no Estado do Pará, em 25% para 17%, que, no meu ver, é uma grande contradição. Afinal, o Pará... Alíquota que a maioria dos estados pratica, né? Não, a maioria dos estados, cerca de 17%, alguns estados 11%. E o Pará, por ser produtor, ele possui hidrelétricas. E as hidrelétricas pagam 45% dos royalties para o governo do estado. Além disso, Mauro, o governo aprovou na Assembleia o ano passado
a taxação dos recursos hídricos. Então, o Pará recebe recursos das hidrelétricas através dos royalties e, mais recentemente, o recurso da taxa hídrica. Estados que não recebem esses recursos cobram um ICMS menor. E no estado do Pará nós temos uma agravante que foi comprovado, que é a questão da bitributação. Ou seja, nós temos a incidência desse ICMS não sobre o consumo. Aqui no Pará nós temos a incidência do PIS, do COFINS, da taxa de iluminação pública e, posteriormente, desse ICMS, que de 25% passa para aproximadamente 32%. O estado do Pará não se candidatou para sediar possíveis treinamentos das equipes internacionais que vêm para Rio 16. O senhor esteve no COI, né, fazendo uma solicitação e recebeu algum tipo de orientação de uma candidatura do Estado. Em que nível está essa conversa? Então, nós estivemos no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, uma comissão de deputados, o deputado Celso Sabino, o deputado Cefel, Lival Marques e o deputado João Chamon, que também é do meu município de Marabá, juntamente com a secretária de Esportes e o vice-secretário de Turismo, onde nós fizemos um diálogo com o presidente Carlos Luzman no sentido de inserir o estado do Pará no calendário dos Jogos Olímpicos, né? E exatamente isso que o presidente nos passou, que não é uma atribuição do Comitê Olímpico Brasileiro fazer esse diálogo com os demais comitês. Na verdade, os estados precisam, né, criar as condições para vender o seu potencial turístico, para que esses países, essas delegações venham se instalar no período que antecede a realização dos Jogos para fazer a aclimatação, para poder fazer os seus treinamentos. E essa comissão vai agora correr contra o tempo, né? Criar um cronograma de trabalho. Nós estamos longe e o nosso clima não é nada parecido com o que eles vão encontrar no Rio, em julho. Não é? O senhor acha que nós temos chance em função disso? Eu acredito que sim, porque o nosso clima se assemelha ao de alguns países que vão disputar os Jogos, né? Então nós temos um clima aqui que é agradável, né? Nós vivemos aqui no coração da Amazônia e eu acredito que nós temos reais condições de atrair algumas delegações, levando em consideração também o potencial turístico que nós temos. Isso despertou algo no governo para que seja feita essa venda? Então, os secretários ficaram de fazer um contato posterior com o governador, porque a comissão acredita que precisa de um empenho pessoal do governador para criar as condições. Nós precisamos criar aqui uma agência de turismo específica para trabalhar essa questão, para vender o nosso potencial turístico, o nosso potencial esportivo para essas delegações, através dos cônsules, realizar viagens internacionais. Eu acredito, Mauro, que só com uma força-tarefa, com muito trabalho, a gente vai conseguir reverter esse atraso que nós temos aí. Mas a visita serviu também para a gente conhecer um pouco do programa educativo que o comitê já vem desenvolvendo em alguns estados, onde realiza a prática dos esportes olímpicos nas escolas públicas, né, integrando esse aluno da escola pública, e também a questão do circuito da tocha olímpica, que vai ficar um dia e uma noite aqui na capital, que é Belém. A gente quer participar desse ato também, quer construir e queremos ver a possibilidade dessa tocha percorrer pelo menos 2 municípios do interior do nosso estado. E existe essa hipótese? Ficou acertado? Ficou de repente vai a Marabá e Santarém? Sim, a gente está fazendo essa análise, existem alguns requisitos, foram nos repassados, e a gente vai estudar se essas cidades possuem essas condicionantes, né? Uma das condicionantes, por exemplo, é possuir pelo menos 300 quartos em hotéis 4 estrelas. Então a gente precisa fazer uma análise, se outro município, além de Belém, possui essa capacidade. Eu acredito que seria muito bom descentralizar esse evento, que será muito marcante para o estado do Pará. Deputado Dirceu Tencarter, líder do PT na Assembleia Legislativa. É um prazer ter conversado com o senhor. Volte sempre. Boa sorte aí nessa missão e vamos para frente. Obrigado, Mauro. Fico muito feliz, honrado pela oportunidade. Estou sempre à disposição para vir aqui, contribuir, debater e transparecer para a sociedade paraense um pouco do nosso trabalho no Parlamento Estadual, que é muito importante. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário. Tchau.